Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês aí? Uma ótima manhã de segunda-feira a todos. Hoje, dia 26 de maio de 2025. Hoje estamos aqui no Centro Automotivo Jânio, gente. Jânio Centro Automotivo, na verdade, né? Estamos aqui hoje, então, vamos conversar com o empresário Jânio, aí do Jânio Pneus, e a gente vai poder, então, conversar, falar um pouquinho da história, né? Como ele chegou a ser esse empresário de sucesso aqui na nossa cidade de Taubaté. Então, ele já vai estar conversando com a gente aqui no canal Bate-Papo Vale. Antes da gente poder, então, começar essa nossa divulgação, essa entrevista aqui hoje com o Jânio, trazendo para você, agradecendo os nossos patrocinadores. A gente agradece aí a Bilili Consultoria, que é o nosso patrocinador aqui no canal Bate-Papo Vale, a Bilili Consultoria, que realiza consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural. Tudo para a legalização e aprovação do seu empreendimento é com a Bilili Consultoria, empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão, loteamentos também rurais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A Bilili Consultoria trabalha para as maiores empresas do mercado, então qualidade e credibilidade é Bilili Consultoria. Quer saber mais? Então você pode ir lá tomar um café com o nosso amigo Bilili, lá na Avenida Escolástica Maria de Jesus, próximo ali ao supermercado Alcinda, do lado da Farma Popular. Telefone WhatsApp 12 3426 6869, 12 3426 6869. Bilili Consultoria, você conhece, você confia. Agradecemos também a Amorim Brasil Autovitrais, que está conosco também desde semana passada, está conosco aí no canal Bate-Papo Vale. Obrigado ao Renato e também todo o pessoal que trabalha lá na Amorim Brasil Autovitrais, na Avenida Álvaro Marcondes de Matos, número 840, no bairro do Estoril. A Amorim Brasil, gente, trabalha com máquinas de vidro elétrico, manual, travas elétricas, alarmes, escapamento, insufilme, retrovisores, lanterna, para-brisas, baterias. Então, falou em acessórios para o seu veículo, caminhão ou ônibus, é na Amorim Brasil, que também presta serviços para frotas e concessionárias em geral. Venha e vá lá, na verdade, né? Vá lá e faça um orçamento sem compromisso na Avenida Álvaro Marcondes de Matos, número 840, no Estoril, ao lado da Adega do Vinho. Telefone 12 981353553 ou 996562770. Amorim Brasil, tudo que seu veículo precisa. E por fim, agradecemos também a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia lá em São Luís do Paraitinga. Eles estavam no Paiol aqui na cidade de Taubaté, mas agora estão lá em São Luís do Paraitinga fazendo um trabalho excelente. Então, se você precisa de uma terapia, gente, terapia com cavalos é a melhor forma de terapia que você tem, viu? Então, conheça a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, telefone 12 997 326591 ou 12 997 842431, são os nossos patrocinadores e também o nosso apoiador, a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. E o telefone dos nossos patrocinadores está aí na barra de rolagem, nosso GC aí, ó. Então está aí para você poder acompanhar os telefones e entrar em contato com o pessoal aí, tá certo? É isso aí, gente. Vamos agora divulgar a nossa entrevista aqui de hoje com o nosso amigo Jânio. São várias páginas que sempre participam com a gente. Deixa eu aqui aproveitar, então, já compartilhar. Tá aqui, já está liberado para a gente. Então, vamos compartilhar aqui, gente, ó. Já estamos, então, aqui no canal Bate-Papo Vale, nos grupos que nós vamos, então, aí enviar essa nossa entrevista. Divulga Taubaté, Autônomos Taubaté, Renova Taubaté, Taubaté Problemas e Soluções, Palanque do Povão, Liberdade, Transparência de Verdade, Barca Aeroporto Taubaté, divulgue seu trabalho aqui, Liderança Comunitária Taubaté, nós temos aqui Divulga Tudo e Mais um Pouco Taubaté, temos aqui Taubaté Vende, Troca, Doação, Empréstimo, o que mais você quiser, Uma Nova Taubaté. A gente sempre compartilha aqui também o pessoal que trabalhou com a gente na Escola Urbano, tem também Escola Urbano, Muda Taubaté, Fala Taubaté, WhatsApp Taubaté, Taubaté Precisa Mudar, Anúncios Taubaté Região, temos aqui também Tem de Tudo Taubaté, Anúncios Comerciais Estiva e Região, Taubaté e Região, Taubaté Vale do Paraíba, Secap bombando em vendas em Taubaté, Taubaté Viva, o que podemos fazer para Taubaté. Temos aqui outros grupos também que sempre acompanha aqui o nosso canal, Taubaté em Debate Grupo. Temos outros grupos aqui, enfim, são cerca de 30 páginas que sempre participam das nossas entrevistas. E é claro, se você vai ter alguma dúvida, né, passa lá com o nosso amigo Jânio. De repente você quer comprar um pneu, seja aro 13, aro 14, aro 15, aro 16, aro 17, nem sei se tem aro 18, mas enfim, você pode entrar em contato com o nosso amigo Jânio para você poder saber
sobre os produtos e, até claro, o que o Jânio Centro Automotivo, então, trabalha. E, é claro, você quiser ter variedades de serviços no seu carro, então nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Jânio, que já está aqui do meu lado. Deixa eu até aqui liberar a câmera para o nosso convidado de hoje. Está aqui nosso amigo Jânio, chegando aqui, gente. Ó, vamos então bater esse papo super bacana com o Jânio. Então, primeiramente, Jânio, bom dia, tudo bem, Jânio? Tudo bom? Tranquilo, estamos aqui. Vou lá aqui certinho, prontinho. Para a gente poder então conversar com o nosso amigo Jânio. Gente, o Jânio está trabalhando aqui, gente. O Jânio está trabalhando aqui, ó. Não para. Não para, não. O Jânio vai também colocar aqui então a sua para poder transmitir. E essa lousa que está vendo aí no fundo, gente, ó. É quando eu peguei hoje o nosso amigo Jânio de surpresa, cheguei aqui, aí o Jânio já estava colocando aí o seu faturamento bruto, estava conversando com os seus funcionários para poder, então, é claro, mostrar, né, o que pretende fazer, as metas que poderão ser atingidas aí no dia de hoje, enfim. Então, essa é o nosso bate-papo com o nosso amigo Jânio. E eu agradeço aqui, gente, ó, o pessoal do Autônomos Taubaté, Renova Taubaté, já aprovou aí nosso bate-papo de hoje aí com o nosso amigo Jânio. Deixa eu aqui já abrir aqui a imagem para o nosso amigo Jânio, que já está aqui, gente, ó. E você vai poder mandar a sua pergunta, viu? É só você entrar aí no facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale, para a gente então poder bater esse papo super bacana com o nosso amigo Jânio aqui no Jânio. Estamos aqui no Centro Automotivo, gente, que é aqui no bairro do Belém. Então, se você ainda não conhece o Jânio, gente, o Jânio Pneus, na verdade, o Jânio Centro Automotivo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, essa história de sucesso que nós temos aí, o nosso amigo Jânio, empresário aqui na nossa cidade de Taubaté. E eu acho legal, gente, que todas as empresas que contratam, que têm aí os seus funcionários, então eu acho que é muito legal, porque fornece o quê? Fornece o quê? Trabalho, gente, para a nossa população, e é super bacana. Então, hoje, esse nosso bate-papo com o nosso amigo Jânio, aqui no Centro Automotivo, a gente vai poder, então, saber um pouquinho da história do nosso amigo Jânio. Jânio, até aproveitando esse nosso bate-papo, né, eu quero agradecer de antemão já você de liberar esse espaço, ter esse espaço na sua agenda, para a gente poder falar um pouquinho da história da Jânio Pneus, da sua história. Então, para a gente poder começar, eu gostaria que você fizesse isso então, contar um pouquinho da sua história, desde a abertura até o presente momento, aí com o Jânio Centro Automotivo. Então, como nós falamos aí, ele pegou de surpresa hoje, né? Que eu tinha marcado o compromisso, né, com ele, mais uns 3 de manhã. Só que aí chegou, estava resolvendo o outro atrasou, isso, aquilo. Mas enfim, deu certo, estamos aqui, né? É isso aí, gente. Né, o trabalho lá desde o início, né? 2008, a gente trabalhava de funcionário, né? Ali na rua, na loja Esquinão do Pneu, na 4 de Março. E aí eu sempre tinha vontade de montar minha oficina. Já tinha comprado as ferramentinhas e tal, não sei o quê. Aí eu passei aqui na Avenida Oswaldo Cruz, que nós estamos há 17 anos aqui, né? E vi um ponto, que era uma bicicletaria. Entendeu? Aí eu olhei o ponto, placa de alugas. Peguei e falei lá com a senhorinha, a dona Nair, né? Ela já falecida, já, meu Deus, a tenha. E aí ela alugou para mim lá e no outro dia eu já pedi conta da oficina e já saí, já vim, coloquei lá e fiquei por 2 anos sozinho. Aí depois entrou meu irmão, o Sandro, né? O Sandro, mais conhecido aqui no Belém como Batata, né? Sandro Batata. E aí nós fizemos uma parceria e alugamos um ponto maior. Entendeu? Tem até um vídeo lá no Facebook, no Instagram, desse relato do passado, né? Os lugares onde eu passei ali. Aí entrou o Sandro, a gente fez a parceria, comprou mais ferramenta e tal, e montamos outro lugar. Aí depois de 2 anos a gente mudou para outro ponto, quem é cliente da gente aí já acompanhou a gente tudo desde o início, entendeu? E depois fomos lá perto da Serraria Taubaté. Ah, sim. Lá eu conheci você lá. Eu conheci você. Lá já é um galpãozão gigante, já grande, ficamos mais 2 anos e pouco lá. E estamos instalados aqui há 7 anos aqui na Oswaldo Cruz, próximo adulto aqui no 7 Estrela, entendeu? Que vai para o Oswaldo Cruz, que vai para Belém, acho que todo mundo conhece. Entendeu? E estamos indo há 7 anos aqui, graças a Deus, né? Tá muito bom, não podemos reclamar, né? Apesar dessa crise mundial e política que nós temos aí, mas nós não podemos desistir. Entendeu? A gente está aqui firme e forte, sem medo.
ir para frente. Jânio, até aproveitando que você está com essa loja, mas você está com outra loja também, aqui em Taubaté, também de Jânio Centro Automotivo. Qual que é o outro endereço que você tem? Isso, aproveitando aí, há 2 anos atrás, né, agora em junho, 12 de junho, vai completar 2 anos que a gente montou outra loja na Avenida Faria Lima, aqui atrás do Chibatão ali, do hipermercado Chibata. Aí entre um posto e o outro ali de gasolina, a gente tá lá com a loja já há 2 anos já também. Quem quiser conhecer pode passar lá, toma um cafezinho com a gente lá e será bem-vindo, né? E precisar de serviço também, é o mesmo serviço que executa aqui no Jânio Pneus Automotivo, lá também, porque a gente está nos especializando cada vez mais em suspensão e freio. Entendeu? Para deixar, né? Lógico, a gente faz tudo revisão mecânica também, mas a nossa especialidade é trocar pastilha de freio, disco de freio, amortecedor, bandeja, suspensão, entendeu? O carro que tiver com barulho, às vezes são os caras, nossa, meu carro tá com barulho, não consigo. Vem aqui que a gente anda no carro, a gente vai pesquisar o máximo ali para você consertar seu carro sem se gastar muito. O importante é isso, né, cara? Trabalhar na honestidade ali com o cliente, não é? Vamos trocar para ver. Não, a gente tem que ter certeza do que está falando e com isso fazer os testes necessários. Tá, então, gente, se o seu carro tem algum probleminha aí, tô notando que o meu carro está com problema, então precisa levar em um lugar, gente, vem aqui nosso amigo Jânio Pneus e com certeza dá uma atenção super bacana para você, viu? Quero agradecer já aqui também, gente, Coletor Tigrão, bom dia, parceiros, parabéns pelo programa, abraço, valeu, Coletor Tigrão, foi vereador aí durante 4 anos, na última eleição, infelizmente, não continuou aí na Câmara Municipal de Taubaté, mas está fazendo um trabalho legal aí na nossa região do Vale do Paraíba, um abraço ao nosso amigo Coletor Tigrão. Quero agradecer também aqui, gente, o nosso amigo, o Flavinho Alves, locutor. Estou aqui assistindo, valeu, Flavinho. Um abraço para você, fica com Deus, meu amigo. Manda um abraço para ele, manda um abraço para ele aí. Tá aí, boa, parceiro. Valeu, meu Coletor Tigrão, participando com a gente aqui no canal Bate-Papo Vale. E se você também, gente, quiser participar, quer mandar a sua mensagem, é só você então mandar aí, manda sua mensagem pro nosso canal Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, para você poder conferir e participar também dessa nossa entrevista com o nosso amigo Jânio, aqui do Jânio Pneus. Deixa o pessoal aqui, veja o dia aí, o Coletor Tigrão tá mandando mensagem pra gente. Coletor, já eu falo com você, meu amigo vereador Tigrão, mandando mensagem pra gente aí. Ô Jânio, mas falando aí sobre você ser empresário hoje em dia, né? Mas, enfim, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou aí para entrar neste ramo aí de serviços automotivos? Então, o automotivo, eu tive que aprender bastante antes, né? Entendeu? Que eu tive uma boa experiência, uma bagagem, né? Que eu trabalhei em oficinas boas, né? Trabalhei aqui, né? Não pode até fazer uma propaganda também, mas o cara foi parceiro, porque eu posso dizer que eu aprendi lá, né? Não tem nada a falar. Eu aprendi aqui no Sartana, né? Trabalhei 5 anos no Sartana. 5 anos lá no Esquinão do Pneu, lá com o Célio, lá da 4 de Março, lá. Entendeu? Então, foi pessoas boas que eu conheci, entendeu? Que me deram oportunidade e eu abracei, entendeu? Não dispensei essa oportunidade, então eu acho que foi bem-vinda, né? E agradecer a todos clientes também que confiaram em mim no início, né? Entendeu? Porque eu iniciei pequenininho mesmo, era uma borracharia, né? E aí os clientes foram confiando na minha, na experiência que eu tinha e no meu modo de trabalhar e hoje em dia a gente tá grande, que o desafio é bem maior. Eu digo assim, que antes, que a oficina pequena, eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Entendeu? Porque hoje eu trabalho lá 16, 17 horas por dia, entendeu? E assim, o dinheiro que sobra é pouco, né? E antes, né, a oficina pequena, nós também trabalhávamos também, porque a gente sempre abriu oficinas às 7 da manhã, às 9 da noite. Não tinha sábado, domingo, feriado, então saber aproveitar também a quantidade de horas, né? Porque tem gente que acha que vai abrir negócio e, putz, vou trabalhar a hora que quer. Vai abrir 9 horas, fecha 2 horas da tarde, sábado, domingo vai viajar. Negativo. Se o cara pensar assim, né, pode ser que o cara tiver capital para manter, beleza. Tudo bem, pode ser que entre já bombando, mas de início, quem está aí com a ideia de montar o próprio negócio aí, a ideia é aproveitar a maior parte das horas do dia, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Entendeu? Então você tem que saber aproveitar. Se o cara quer dormir ou ficar no celular, ele não vai conseguir crescer nunca. Então, gente, se quiser participar com a gente, agradecendo o pessoal que está participando aí, temos mais de 16 páginas aí assistindo aí a nossa programação. Então, se você quiser mandar a sua pergunta para o Jânio, fica à vontade para poder participar também. Ô, Jânio, quais desafios atualmente você enfrenta? Porque hoje em dia a gente vê que tudo está caro.
Então, vamos dizer que hoje em dia, trabalhar nesse ramo centro automotivo, a gente tem praticamente todas as peças que a gente vê hoje em dia, a maioria vem importada, né? E a gente sabe que está muito caro essas situações. Mas fora isso, como que está indo você que, por exemplo, está com umas 2 lojas, como é que está hoje em dia o movimento? Então, na verdade, o que acontece? Tudo subiu, né? E a lucratividade diminuiu. Então, para a gente, né, hoje em dia, manter a negociação com o cliente, a gente às vezes perde um pouco de margem. Só que a hora que a gente vai comprar o produto de novo, já subiu. Entendeu? O aluguel subiu, os produtos, mercadoria, principalmente os importados, né? Que a gente trabalha muito com pneu importado. Peças hoje em dia são bastante coisa importada. E acaba aqui tirando a margem. Aí o maior desafio é você manter as contas em dia. Entendeu? Isso aí é um trabalho dificultoso, né? Porque 1 mês, 2 meses de lease, você já tem que fazer uns 6 meses para você conseguir recuperar. Então, hoje em dia, o mais dificuldade que está tendo é manter o financeiro em dia. Entendeu? Em dia, assim, com a lucratividade em dia, né, cara? Então, a gente precisa dos apoios, né? Igual eu fiz bastante com o Sebrae, que ajuda bastante. Entendeu? A gente tem também um apadrinhado que ajuda a gente também, a gente pergunta uma coisa para uma coisa para outra. E assim, uma questão de ver o hoje, já pensar no que vai acontecer amanhã. E aqui a mão de obra, como é que tá, Jânio? Porque hoje em dia a gente vê, a maioria das pessoas hoje em dia estão pensando em ficar dentro de casa, sentado, brincando com os nós dos bet por aí. Nossa. Hoje em dia tem o pessoal também que, ao invés de, por exemplo, procurar um serviço, a primeira coisa que faz, pega um carro ali, vai querer fazer Uber. Não criticando o pessoal que faz Uber, viu, gente? De jeito nenhum. Mas hoje em dia as pessoas não estão querendo mais um serviço braçal. E falando isso porque a gente sabe que no centro automotivo é um serviço braçal. Você, de repente, troca pneus, de repente você tem uma peça que você tem que fazer uma força maior para poder tirar a peça, enfim. Como é que está a mão de obra hoje em dia, já? Eu creio que não é nem a questão de execução do serviço. A questão de execução do serviço, né? Quem gosta de trabalhar com mecânica, isso aí sempre vai ter. A questão é que o cara hoje em dia, ele prefere ficar parado, fazendo bico, do que trabalhar empregado, com pior horário, essas coisas assim. Eu acho que nós estamos numa mudança aqui meio brusca de mão de obra, né? Vamos dizer assim, eu estudei pouco sobre isso, vou falar aqui, né, às vezes a gente precisa de alguma correção, alguma coisa. Eu acho que daqui a uns tempos a gente vai ter que trabalhar com funcionário por hora executada de serviço. Por quê? O cara tem um serviço para terminar, ele entra às 7 e vai até às 8 da noite. Ele ganha por hora. Eu não sei dizer se nos Estados Unidos é assim, se sabe dizer se é alguma coisa, não, que eu sei, o pessoal ganha por hora, porque aí hoje em dia ninguém quer cumprir horário mais, tipo assim, ficar das 8 às 6 lá e horário de almoço, fixo. Ser dono do seu mesmo trabalho, do seu mesmo horário, né? Dono do seu mesmo horário, entendeu? Isso aí nós vamos ter uma migração muito grande para isso, entendeu? Mas, enfim, ainda tem profissionais bons, e a gente está cada vez mais correndo atrás de conseguir contratá-lo, né? Entendeu? A gente tem que achar as pessoas certas para estar do lado da gente, né? E até você falando isso, Jânio, que uma vez o SBT mesmo fez uma pesquisa, quanto custa um funcionário seja qualquer tipo de empresa. Se, por exemplo, o funcionário ganha R$2.000, no final das contas, o empresário, ele paga no final das contas R$4.500 para um funcionário só. Bem por aí. Então, hoje em dia, além de você pensar nisso da mão de obra, a questão de você trazer o seu funcionário, você tem que pensar no seu orçamento, o tanto que você vai gastar com ele, para você poder, então, ter um profissional ao seu lado. Falando sobre isso, o governo um pouco não ajuda, na verdade, o empresário a poder contratar mais pessoas, tanto imposto tem? Então, na verdade, acontece. Existe vamos dizer assim, um paradigma. Mas o governo só ajuda, o governo só ajuda a empresa, que não sei o quê. Mas, pessoal, se o governo ajudar as empresas, a empresa vai conseguir dar mais trabalho e mais qualidade de trabalho para o trabalhador. E nisso vai ter mais emprego. Você não concorda comigo? Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, não tem, né, por causa dessa política nossa aí que está, né, vamos dizer assim, sem comentários até, não ajuda as empresas, a empresa não contrata. Pra você ter uma ideia, eu, em 2018, 2019, eu estava aqui com 12 funcionários. Só na loja do Belém, que só tinha ela aqui, né? 12 funcionários. Eu tinha 2 administrativos, 2 vendedores, um caixa, e mais 6 ou 7 mecânicos para dar 12, né? Acho que é isso aí. Entendeu? E trabalhando todo dia, muito serviço e tal. Aí depois teve pandemia,
nós, né, demos uma equilibrada ali, e 2022 em diante começou a cair. Daí a gente, né, foi tirando pessoas, hoje ainda tem, a gente está com 6, né, está com metade do quadro de antes, mas para você ver a diferença que era antes e agora depois. Entendeu? Então, influi muito, a política influi muito. Lógico que, como eu falei no início, a gente também não pode se abater por isso. Vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor, entendeu? E isso aí passa rápido, entendeu? 4 anos um, 4 anos outro, e aí vai levando, entendeu? E tomara que cada vez se melhore mais, porque não dá para ficar um ruim só, tem que sempre ficar melhorando. Ô, Jânio, falando sobre essa questão de ter funcionário, aquela coisa toda, o governo está tentando, por todas as formas, querendo mudar a questão da escala 6x1. No seu ramo de atuação, ficaria complicado você, por exemplo, mudar esse tipo de escala de serviço do funcionário ou no seu serviço de centro automotivo não cai essa questão de 6x1? Então, de 6x1, eu acho que já é uma escala que já é um aperto para acontecer um negócio o funcionário trabalhar por hora. Por quê? Ele vai trabalhar o 6x1, e o que ele vai fazer depois? Ele vai ficar em casa jogando joguinho, igual e tal, vai ficar vendo TikTok. Ele vai trabalhar ou na mesma empresa ou em outra. Entendeu? Hoje em dia tem pessoas que já têm 3 serviços. Entendeu? Eu, vamos dizer assim, conheço pessoas que trabalham das 8 às 6 e depois vai fazer um lanche, vai fazer um hambúrguer. Ele vai lá, assim, vai no carrinho de lanche, ou vai ali entregar, fazer entrega de motoboy, entendeu? Vai trabalhar de moto Uber também, ou tem o próprio carro, vai trabalhar de Uber. Então, hoje em dia as pessoas já têm um serviço, 2 ou 3, para poder bancar, porque não está fácil se viver com R$1.500 hoje em dia, como é que faz? Não dá nem pagar o aluguel, né? Aí, isso aí é um passo, é uma coisa que não assusta a gente, por quê? Vai aumentar o custo da empresa. Porque além dos horários que o funcionário trabalhar, ele vai ter que trabalhar a hora, vamos dizer, vai receber em horas. Entendeu? É somente isso que vai acontecer. Entendeu? Por quê? Se ele não quer, o outro vai vir e vai querer. Entendeu? Então, porque você tem que suprir a quantidade de hora da empresa. Como é que você vai fechar a empresa sem que você pague um aluguel absurdo, imposto absurdo? Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que não assusta, não. Não vai mudar muito, não, a questão de escala aí, nem para a empresa, nem para o trabalhador, não vai mudar nada, entendeu? Pode ser que mude a questão que ele vai ter que fazer um trabalho extra, ou na própria empresa, ou em outra. Entendeu? Ele vai ganhar um pouquinho a mais, a empresa também vai ter que pagar, mas se for bom os dois lados, ok. Então, gente, estamos conversando hoje com o empresário Jânio, aqui do Jânio Centro Automotivo, que está aqui no Belém. Além de ele estar aqui no Belém, tem outra loja também na Faria Lima, depois, atrás ali praticamente do Chibatão, mas enfim, passou a rodoviária nova ali, só você seguir que você já vai encontrar ali o Jânio Pneus, tá certo? Ô, Jânio, e como que é gerenciar aí a equipe técnica em um setor que precisa de muita atenção, porque cuidar de veículos particulares, né, e também de empresas não é fácil. Qualquer problema, quem paga o pato é o dono. Se der um problema lá, de repente a pessoa vem aqui e faz o serviço com você. Daí vai lá, por exemplo, o seu carro deu um problema lá de novo, a partir do momento que o carro sai daqui, isso aqui, qual a garantia que ele tem quando faz o serviço com você? Só vou mandar um abraço para o Zé Carlos, que está assistindo nós ali no Facebook. Deu para o professor Vicente Carvalho também lá. Professor Vicente Carvalho, um abraço aí na atividade da Serra. E também aqui nossa amiga no nosso canal aqui, gente, a Érica, bom dia, cheguei, um abraço, Érica, participando aí com a gente. Aí, mais um abraço para o Flávio Locutor também. O Flávio Locutor Tigrão. Então, bom, a gente trabalha com um sistema de garantia bem acima, sabe? A gente precisa da compreensão do cliente sempre, né? Porque, né, a gente trabalha, né, lógico, sempre para acertar, mas às vezes pode acontecer de ter erros. Entendeu? Isso falha humana, falha da peça, então é uma coisa que às vezes é inevitável. A gente sempre trabalha para dar o maior número de exatidão possível num carro, para não ter retorno, porque o carro anda 150 km por hora, 120 km por hora. Entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, o prejuízo é grande. O que a gente faz? Revisão, revisa, testa, revisa, para entregar o carro. Quando dá alguma coisa, algum problema, o cliente já traz, a gente já resolve para ele na hora, né? Ou se for uma coisa mais demorada, a gente pede para ele deixar o carro, resolve sem custo nenhum, sim, entendeu? Porque ele já gastou, já perdeu o tempo dele aqui, vamos dizer assim, não é que perdeu o tempo, mas já gastou o tempo dele aqui esperando o primeiro serviço, e quando vem para ter um retorno,
ele merece a maior rapidez possível. Então, isso aí é primordial, entendeu? A gente trabalha com garantia exata. Isso aí não pode ter retorno e não pode ter reclamação, porque isso aí causa do cliente, perder o cliente e ainda falar mal para o outro. Então, não pode ter. Isso é inadmissível. Às vezes acontece, falei, somos humanos, mas a gente trabalha no maior parte possível de chegar ao 100%. É porque hoje, as pessoas hoje em dia, por exemplo, coloca lá, por exemplo, troca o pneu do carro. Troca os 4 pneus, tudo belezinho, bonitinho. Aí você, às vezes você tem o cuidado com o pneu, aí a pessoa não tem preocupação de cuidar do pneu, vai lá, bate o carro na guia, aquela coisa toda, aí dá algum problema, fala que a primeira coisa que o cara colocou o pneu para mim e o pneu tá ruim. Mas na verdade a pessoa não analisa por que ocasionou esse problema no veículo. Aí o que acontece? A pessoa compra o pneu com você, deu problema no pneu, já vou trazer vou levar no geral que deu problema no pneu. Como é que vocês fazem essa, por exemplo, análise se de repente é erro do trabalho que vocês fizeram ou também alguma coisa errada que o cliente fez não cuidou legal do seu produto e aí acaba levando no seu automotivo, jogando toda a culpa no local que fez o trabalho? Rafael, então, na verdade, hoje em dia, Rafael, todo mundo, estamos aqui em 2025, né? Olha pra você ver. E graças a Deus que ainda existe muitas pessoas boas, né? A maior parte é boa, entendeu? É consciente das coisas, entendeu? Então, a gente não tem muito problema com isso, porque fica visível, entendeu? Que quando é danificado, né, por algum objeto, alguma coisa, ou quando é defeito do pneu. Então, é muito raro a gente ter uma discussão desse modo, entendeu? Porque, igual eu falei para você, fica claro, visível, e ainda existem muitas pessoas boas que não vai, já chega falando, nossa, cara, bati o carro na guia, eu comprei pneu novo e tal, não sei o quê. Ver o que isso pode fazer para mim. Aí a gente vai lá dar um desconto para ele, né? Também ele acaba colocando outro e tal. Entendeu? Não tem muito erro com isso. Entendeu? Do cara querer levar, vamos dizer assim, vantagem assim. Lógico que também, tem uns né? aos outros, né? Um usa o outro, mas logicamente que ele já vai ver também, né, que não é do jeito que ele quer. Mas o que a gente sempre agradece é que ainda existe muitas pessoas boas no mundo. Então, eu acho que esse mundo tem conserto ainda. Ô, Jânio, e quais são os serviços mais que aparecem para você poder realizar aqui? É mais troca de pneu, troca de óleo? O que mais aparece para você aqui na oficina? Olha, a gente, né, Jânio Pneus Centro Automotivo, estão há 17 anos aqui no bairro do Belém, né, e tem a segunda loja lá na Faria Lima. Aqui o que mais a gente faz é troca de pneus, suspensão e freio. Isso aí é o carro-chefe da gente. Quando chega um carro com barulho, eu vou até o final mesmo para tentar achar o barulho. Entendeu? Logicamente que, né, aí depende do cliente deixar o carro e tal, às vezes ele volta depois, mas pneu, suspensão e freio. Aí depois vem troca de óleo, revisão de mecânica, alinhamento e balanceamento, né? Porque troca o pneu já tem que alinhar e balancear. Então, vamos dizer, e escapamento, esqueci do escapamento também, que é uma grande variedade aqui do Jânio Pneus também, trocar escapamento, né? Porque hoje em dia o combustível ele é muito corrosivo. E acaba que dura um ano e meio mais ou menos até escapamento. Então a reposição é muito, muito rápida, né? Vamos dizer assim. O que é interessante, a primeira peça que sai do carro, ela dura em média 10 anos. Entendeu? O escapamento. Eles já fazem com material mesmo diferenciado. Aí depois da segunda troca é um ano e meio no máximo, 2 anos. Entendeu? Por causa da corrosão do combustível. E também eu acho que a matéria-prima é um pouco menos, né, boa. Porque, tipo, no escapamento original do carro, se você for repor, custa em média de R$1.000 a R$2.000. O seu completo, o abafador, Agora, o de reposição é 200, 250, R$300. Né? Então a diferença é muito grande. Por quê? É um ano e meio, troca, daqui a pouco troca de novo e vai indo, né? Segue o baile. Deixa eu agradecer aqui também agora acho que é no Instagram, no Facebook do nosso amigo Jânio. Moro em Aparecida e não na atividade da Serra. Meu querido amigo e eterno Jânio. É o professor Vicente falando lá. Isso. Ele mora em Aparecida, meu não eterno... em atividade. Não, meu eterno... Não, ele mora em Aparecida e não. Ah, tá, isso mesmo. Ele morou em atividade da Serra e agora mora em Aparecida. Meu eterno professor. Um abraço aí, senhor Vicente Carvalho. Eu também lá, é o Ciler Santos. Tá assistindo. Professor de inglês
português. Não é? E brabo, e brabo. Se não quisesse, é reguarda na mesa. O Muller, nosso ex-colaborador também. Ele estava aí hoje até, conversando com a gente aí. Muller Santos. Paulo Sérgio Moura também. Paulo Sérgio Moura, Paulão também já trabalhou com a gente também. Hoje em dia ele está lá com o Sandro. E o Juliano César também, um abraço. Deixa eu ver se tem mais pessoa aqui, ó. Tem o Zé Carlos, né, que vende a outra ali. Tem mais gente aqui, ó. Não, beleza, vai entrando, pessoal, a gente vai mandando um abraço aí. Vai mandando aí, gente, vai mandando mensagem aí, que a gente agradecer ao nosso amigo Cledmilson Moreira Marrone, ele que trabalha com consórcios, também aí assistindo a gente. Valeu, Cledmilson, um abraço para você, meu amigo. Meu amigo Jânio, desses serviços que você oferece, troca de óleo, então, troca de pneus, que você falou que são os mais procurados, e a questão de parte elétrica, parte elétrica aqui, você não só a parte mecânica mesmo que você trabalha. Isso, parte mecânica, suspensão e freio, e revisão mecânica, e pneus, escapamento, óleo, filtros, né? A elétrica não, daí a gente manda nos parceiros, né? Existe aqui o Frauta Elétrica, o Toninho, o Norberto, o Fabinho ali no Alto São Pedro. Então a gente acaba indicando parceiros porque acaba que saindo um pouco fora do conhecimento da gente a parte eletrônica e nada melhor do que já mandar lá para o especialista. Ô Jânio, o que se diferencia a Jânio Pneus aí das demais lojas que nós temos aí no ramo? Então, na verdade, a Jânio Pneus está há 17 anos no ramo. A gente é uma empresa que está eu com meu irmão, né, o Sandro. A gente está aí junto aí desde o início, né? Eu comecei, ele fiquei 2 anos sozinho, depois ele entrou, mas é desde o início. Entendeu? Então, a gente tem esse cuidado com o cliente ainda, entendeu? De atender o cliente, dar atenção, dar suporte, testar o carro, entendeu? Como o fluxo é muito grande, às vezes não consegue fazer isso em todos os carros. Entendeu? Às vezes o cliente vai chegar aqui e eu não vou conseguir atender ele, daí o meu funcionário está treinado para isso. Entendeu? E, vamos dizer assim, é uma empresa familiar. Existem muitas empresas boas aqui, que são mais de 300 oficinas aqui em Taubaté, não sei se já fez um cálculo, mas é mais 350 oficinas e auto center. Entendeu? E o ramo de auto center, ele é um pouco julgado, né? Bem julgado, né? Porque tem empresas que trabalham corretamente. Incorretamente, né? Desonestamente. Então, ele é um pouco julgado porque os clientes têm medo de fazer o carro e hoje em dia a gente aqui no Belém a gente não tem muito problema com isso porque a pessoa confia, né? O cliente que vem, ele já é um cliente que é conhecido e tal, indicado, então a gente tem uma carteira de cliente muito boa. Mas, todo mundo vem pensar, eu vou trocar o pneu, o cara já vai inventar isso, inventar aquilo, porque outras empresas já fazem isso, né? Eu não quero citar nome, nem falar mal, nada, né? Mas quem é cliente já foi em uma dessas lojas grandes aí, sabe dizer o que ela sofre na hora de trocar o pneu, que é a pressão psicológica, né? Tá executando o serviço que às vezes... Se você não trocar o pneu, não fizer isso, não tem garantia. Isso, porque eles anunciam o pneu muito barato, eles têm que tirar o lucro com outra coisa. Entendeu? Isso acaba o quê? Eles tendo que vender algum produto a mais lá para o cliente dar o lucro que eles precisam. E aí acaba sendo desonesto. Então, aqui no Jânio Pneus Centro Motivo, você sabe que você vai chegar e vai ser bem atendido e não vai ter esse problema. Por quê? Se você precisa fazer alguma coisa na parte de mecânica ou de suspensão, essas coisas, se você já tem o seu mecânico, não tem problema nenhum. Você só comprar o pneu com a gente e levar no seu mecânico, fazer a troca, substituição e trazer para a gente fazer o alinhamento. Não tem problema nenhum. Entendeu? A gente não obriga o cliente a fazer suspensão, não. A gente mostra o problema. Se ele não tem mecânico ou alguém, ele acaba fazendo com a gente. Entendeu? Ou tem muita gente por causa da rapidez, né? Porque a gente termina o serviço no dia. Então, a maioria dos carros nossos eles saem no dia. A gente nunca fica deixando o carro pro outro dia. A não ser que aconteça um imprevisto, alguma coisa. Aí, infelizmente, não tem jeito, entendeu? Mas nosso serviço, a gente tem uma prática aqui de finalizar o serviço no mesmo dia. Então, isso agrega bastante valor, porque o cliente não fica sem carro. Normalmente, você leva no mecânico, o cara vai ficar 3 dias com o carro, às vezes para trocar as buchas da bandeja, trocar os pivôs, e aí acaba que demorando. E hoje em dia, carro, quem que vive sem carro? Ninguém. O cara ir na padaria da Rua de Baixo vai de carro, entendeu? Então, é um bem agora necessário, né? Ô, Jânio, até você falando sobre essa questão mesmo, que você vai no lugar, a pessoa oferece pneu para você, vamos colocar 150 conto no pneu, aí quer jogar o mundo inteiro para cima dele. Seu carro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim. Mas na prática, ô Jânio, se de repente uma pessoa compra um pneu,
num certo lugar. Não importa se ele vai fazer algum serviço ou não. A garantia não importa, tipo 60 dias ou 90 dias, é aquilo lá, mesmo se você não fizer nada do serviço, ou tem algum tipo de garantia? Na verdade, a garantia de pneu, vamos dizer mais específico, ela é sobre defeito de fabricação. Então, se qualquer coisa que acontecer no pneu que for outro tipo, a fábrica não cobre. Eu não cobro, por quê? Não foi a defeito de fabricação. Se o cara colocar o pneu e não alinhar o carro, gastar o pneu torto, não tem garantia. Por quê? Foi defeito do carro, entendeu? Da suspensão, do alinhamento. Aí a briga é da loja com o cliente, entendeu? Da loja com o cliente. Aí é outra situação, entendeu? Já teve vezes já da gente cobrar o alinhamento do cliente e o cliente vinha e deu desgaste prematuro. A gente foi lá, renegociou com ele, tal, entendeu? Você estava falando lá da história do cliente que quer levar vantagem, né? Já aconteceu do cliente fazer isso, trocar o pneu, não quero fazer mais nada. Aí gastou o pneu dele. Ou ele fez só na frente e não fez na traseira. Aí o pneu da frente manteve certinho e não fez, porque o alinhamento traseiro é mais caro. Sim. Aí não fez na traseira. Aí acaba aqui gastando o pneu de trás. Aí o cliente vem e tal. Logicamente a gente faz de tudo para a gente já negociar com a pessoa, né? Quando a pessoa já está disponível a negociar. Mas, em outros tanto, a ideia é sempre trabalhar honesto com o cliente sem querer empurrar produto. Se tem que fazer, a gente indica, tem que fazer. E a garantia do pneu, ela é contra defeito de fabricação. Entendeu? Então, todo produto, né? Normalmente tem produto que é 3 meses. Você instala o produto, deu 5 meses, às vezes já acabou, a fábrica não dá outro. Entendeu? Isso aí é um problema muito sério que a gente enfrenta também das garantias de fábrica. Tem lojas que, como a gente tem um fluxo, né, de compra muito grande, elas vão repassando o prejuízo de um ano. Por exemplo, você comprou uma bomba d'água. Aí a bomba d'água deu barulho. Deu com 7 meses, vamos dizer, né? A bomba d'água é 6 meses. 3 pela loja e 3 pela fábrica. O cliente, o cliente não quer pagar. Beleza, vamos colocar outra. Aí o cliente... Eu já dei a garantia para o meu cliente, já resolvi o meu problema. Agora o meu problema é com a loja. Aí vai com a loja eu vou mandar um desconto para você aí. Beleza, já manda um desconto. Daí a loja também não vai perder, ela vai na fábrica. Ou no distribuidor, né? Sim. O distribuidor já ajuda um pouco. Então é uma cadeia ali de muitas pessoas boas, igual o Neto tá falando, né? Por isso que é bom sempre mexer com pessoas boas. Porque quando você vê que a pessoa já quer levar vantagem, quer isso, quer aquilo, é melhor nem fazer negócio. Esse mesmo assunto que a gente está tocando aqui, a nossa amiga Érica Jânio tem uma dúvida. Por que pneus em promoção não vende uma unidade para levar para casa, que às vezes, no caso, para uma roda de carroça, etc. Não sei se sua loja é assim, mas tive problema em algumas lojas que não vendem assim, somente vende casada, com algum serviço à parte que tem que pagar. Ela está dizendo, então, que hoje em dia as lojas não vendem um pneu só. Então, ela está querendo saber essa dúvida com você, tirar essa dúvida com você. Isso aí está acontecendo na maioria das lojas aqui de Taubaté, entendeu? Questão de venda, por quê? Eles anunciam o pneu muito barato e aí eles têm que vender o serviço junto para tirar o lucro do pneu. Por isso que eles falam que não pode vender. O separado é quando o pneu está pareado. Tem 4 pares, o cliente quer comprar um. Ele acaba não vendendo para não disparear o jogo. Mas isso é muito raro de acontecer. Entendeu? Eu aqui já vendi muitos pneus dispareados, até tem pneu, deve ter uns 20, 30 pneus dispareados aqui, que eu não consegui reposição da mesma marca, entendeu? Porque eu vendi um só. Mas enfim, o cliente não tem culpa disso, o cliente quer comprar o pneu e pagar, entendeu? E para atender ele, né? Entendeu? A questão Érica Rodrigues. Só para me explicar melhor, é isso, entendeu? Tá explicado, que a questão é de que o auto center, uma loja, ela vive de serviço e não da venda de produto e pneus, né? Principalmente as lojas que anunciam muito barato. Tipo, um pneu 14 mil que hoje está R$300. Tem loja que anuncia o 14 por R$199. E aí? Às vezes ela faz milagre? Não faz milagre, entendeu? Não tem jeito. Ela precisa vender o pneu que o cliente vai lá. Mas é isso, Érica. Não sei se consegui responder certo para você. Depois... se puder, manda alguma dúvida no particular. Deixa eu até aproveitar aqui, gente. Vou colocar o telefone do Jânio aqui, gente. O telefone do Jânio aqui, você manda o pessoal aqui. Jânio, vamos colocar aqui 12, qual que é, Jânio? 97402
5825. 5825. Vamos lá, Jânio, 12974025825. Isso? Isso. Vamos lá, colocando aqui então, gente. Ó, vamos ver se vai publicar aqui certinho. Vamos lá. Vamos lá. Entrou aqui já, gente. Já tá aí, ó. Bate-papo Vale. O telefone do Jânio, 12974025825. Seu WhatsApp, gente. Só mandar mensagem pro Jânio, que o Jânio vai sanar a sua dúvida, hein? Aí, só para dar mais um coisa aqui, também entrou aqui o Valdeci, João Roque, o Sérgio de Morto aqui de novo, José César, José Carlos. A galera tá aqui interagindo aqui, entendeu? Obrigado aí, viu, gente? Obrigado aí pela audiência que vocês estão nos dando aí, viu? Tanto aqui o nosso amigo Jânio no Facebook dele, quanto o nosso canal aqui, o Bate-Papo Vale. Muito obrigado, pessoal, que está participando aí. Isso que eu ia falar aqui para o pessoal que está ouvindo aqui no meu Facebook, eles acho que não estão entendendo o que é o Bate-Papo Vale, né? Que, ó, isso. Vou dar uma explicação para eles aí. Vocês estão participando aí, se quiser mandar mensagem para a gente lá no Bate-Papo Vale, manda que a gente já coloca aqui, viu? facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale. Só entrar lá e mandar sua pergunta, nós vamos passar aqui para o Jânio. Terminando aqui a nossa entrevista, a entrevista vai estar disponível também no YouTube, que o pessoal gosta de assistir também depois. E aí, então, só mandar mensagem para a gente lá também, tá certo? Ô, Jânio, que dica você daria para quem está nos assistindo aí, no intuito de prolongar a vida útil aí do seu Pois É? Ó, ele tem que fazer a revisão preventiva, porque hoje em dia tá difícil quem cuida do carro corretamente por causa do custo. Então, assim, as pessoas estão lá, compram o carro e faz aquela revisão primeira. E depois só anda. Quando ele vê que está começando a ficar ruim, já fala, vou vender o carro e vou arrumar. Por quê? Já ficou caro na primeira vez. Aí quem pega o carro, já vai pegar um carro com alguns problemas, principalmente se estiver acima de 100 mil quilômetros. Então, quem está procurando carro para comprar, tem que comprar um carro abaixo de 100 mil e olha lá ainda para ver se o KM é original e tal, faz a vistoria necessária, né? Para não poder pegar também gato por lebre. Mas, tipo, trocar óleo. Hoje em dia tem óleo para 10 mil km. Entendeu? Mas a pessoa não pode esperar chegar aos 10 mil para trocar, porque tem, né, o uso do carro é excessivo. Entendeu? Então, esquenta, esfria, o óleo perde suas particularidades de prevenção. Então, vamos lá, é para 10 mil km, troca com 7. É para 5 mil km, troca com 4. Entendeu? E não deixe rodar com óleo baixo, porque também acontece, você vai rodando com o carro, quando chega com 10 mil km, às vezes o óleo já sumiu um pouquinho. Quem falou, fui ver o óleo, não tinha nada. Mas não é, tem um pouco lá ainda que sempre sobra uma reservinha, né? Que você puxa a vareta, óleo, cadê o óleo que estava aqui? É que vai, por causa de esquenta, esfria, apesar de ser óleo, né? É um material, mas aos pouquinhos ele vai sumindo do motor. Então, sempre olha ali, se tiver um pouquinho baixo, né? Complete, né? Não rode sem. Entendeu? E sempre trocar o óleo antes do tempo previsto. Então, só aproveitando isso, Jones, você falou que a gente tem que seguir, por exemplo, que dá 10 mil, você troca com 7. Aí com 5 mil, você troca com 4. Mas se de repente aquela pessoa que não sai muito do carro, às vezes fica o carro lá, não roda aí 6, 7 meses, não dá nem 1.000 km rodado. Tem algum prazo, de repente, de meses que a pessoa tem que... O carro está parado ali, rodando uma vez ou outra. Tem algum tempo também, em questão de meses, para a pessoa poder fazer esse serviço? Pela especificação, 6 meses. 6 meses. Vamos dizer lá, vai que você quer fazer não vou trocar óleo. Pode esperar mais um pouquinho, já que você roda pouco. Mas o ideal é 6 meses. Rodou ou não rodou, você troca o óleo. Logicamente que o óleo vai estar ainda com a particularidade em dia, né? Viscoso ainda, mas talvez se você precisar de uma viagem longe, alguma coisa, ele não vai ter a eficiência necessária para poder estar, protegendo o motor de desgaste excessivo. Entendeu? Mas e a parte também de arrefecimento tá dando muito problema hoje em dia, né? Porque tempo esquenta, tempo frio. O tempo já é quente. E as peças do carro, às vezes, é feito com um tipo de temperatura. Né? Mas só que como já está calor e mais a temperatura do carro, acaba dando desgaste prematuro, né, nas peças. Né? Principalmente se for peça plástica. Né? Vamos pegar aí aquele tubo de motor, quem é mecânico aí, né? Ou quem tem carro da Volks sabe, o tubo d'água com válvula termostática. Né? É uma peça, vamos dizer assim, já foi muito caro, hoje em dia não é tão caro, mas ela é plástico. Então, prazo assim, vamos dizer, deveria ser como revisão preventiva de quilometragem. Tipo, correia dentada, você tem que trocar ali cada 40 mil km. Então,
Isso também o tubo já deveria ser trocado lá. Tubo d'água, bomba d'água, correia dentada, esticador. Por quê? É preventivo. Evita você ficar na mão. Entendeu? Igual a correia. Se quebrar uma correia dentada, vai o cabeçote para fora. Entendeu? Vai o cabeçote para o saco. Aí o tubo d'água, se estourar, se tiver velocidade e não ver, também queima o cabeçote. Entendeu? Então, revisão preventiva é o melhor para você não ter prejuízo. Você vai gastar uma bancadinha ali, mas evita de você ficar na estrada, que é o pior. Ô, Jânio, por exemplo, a pessoa tirou sua carta lá bonitinho, daí de repente o pessoal sempre fala, levar o carro para poder a revisão. Só que aí às vezes as pessoas não têm aquele contato, não conhecem um bom mecânico, não conhecem de repente aí uma pessoa que possa olhar o seu carro. Aí ela comprou o carro. Se ela comprou o carro, não tem ninguém, por exemplo, para poder verificar o carro dela. Se trazer aqui no Jânio Pneus, vocês fazem esse tipo de ajuda para ela, para ele ou para ela? O que precisa fazer no carro, se não precisa fazer nada, enfim, você vai dar esse atendimento também? Claro, tem muitos clientes que eles, vai trocar de carro, eles trazem o carro, a gente ergue, vê o alinhamento, vê a suspensão, vê o amortecedor, vê as longarinas, vê se não foi batido, entendeu? A gente dá essa verificada, entendeu? Vê lá o volante se está correspondendo com a quilometragem que o carro está, né? Porque às vezes o carro está caindo embaixo e o volante está todo desgastado, ou os pedais do freio, então quer dizer, tem uma coisa estranha aí. Logicamente, a gente não pode dar garantia nem assinar nada, porque os carros, é um carro usado e hoje está bom, amanhã pode dar problema, entendeu? A gente olha e o carro está funcionando, você olha, anda na adulto, o carro está bom, amanhã pode acontecer de estourar uma borracha, uma mangueira, no caso lá que está corrido por dentro e por fora não, e dá problema no carro. Então a gente não pode dar garantia, mas a gente dá todo o apoio, todo o suporte para o cliente que quer trazer o carro para ver antes de comprar, ou se ele comprar, trazer para fazer a revisão. Deixa eu agradecer a todo mundo que está participando aí com a gente nas páginas que nós temos aí no Facebook, o Facebook também do Jânio, também o pessoal participando. Muito obrigado aí a todos vocês. Tendo alguma pergunta, é só você enviar no nosso canal Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale. Lembrando que, terminando aqui a nossa entrevista, nós estaremos colocando também no YouTube para você poder assistir mais com mais tempo depois aí na sua casa. De repente está na hora do seu almoço aí, né? E participando aí com a gente, enfim. Então, pode mandar mensagem para a gente aí que o Jânio vai responder e depois, se você não conseguir ter tempo aí poder conferir, e a gente vai colocar essa entrevista nossa lá no YouTube para você poder assistir também. Agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo ao nosso amigo Billy Lee, da Billy Lee Consultoria, nosso patrocinador aqui no nosso canal, agradecendo também lá no Estoril, o nosso amigo o Renato da Amorim Brasil Auto Vitrais. Um abraço aí ao pessoal também da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia lá em São Luís do Paraitinga, que sempre dão esse apoio para nós aqui no canal Bate-Papo Vale. Ô, Jânio, como você vê o futuro dos serviços automotivos, especialmente aí com o crescimento dos carros híbridos e também com os carros elétricos no mercado? O que você analisa do futuro? Bem próximo, eu acho que já estão os carros por aí já, e logo vai ter até carro voador, enfim. Como é que você analisa o futuro dos centros automotivos? Então, só mandar um abraço aqui o Reinaldo Lopes. Reinaldo Lopes, né? Priscila Alice também. Priscila Alice é minha esposa. Um abraço para ela, um beijo aí para minha esposa. Tá assistindo. Opa, foi o número 1, entendeu? E o pessoal ali, o Valdici, o João Bosco, né? O pessoal que já está aí assistindo ativamente com a gente aí. Esse aí é um enigma muito grande, né? Que existe muitos comentários sobre isso. Praticamente que essa transição está demorando um pouco e vai ficar igual o carro carburador. Entendeu? Quando começaram a pôr o carro em injeção, houve muita crítica, né? Sim. Aí depois surgiu, viu que era bom. Hoje em dia você não se vê mais carro carburado. Né? Até tem muitos carros que o pessoal estão transformando, né? Tipo, pega aí um Santana antigo aí, um Gol, eles vai lá e faz a transformação e coloca ou injeção. E você viu esses dias o cara colocou um motor elétrico no Fusca. Nossa. Tem na internet, no YouTube. Aqui em Taubaté mesmo? Não. Bom, você era aqui em Taubaté. Mas eu achei interessante, cara. Não faz barulho, não consome combustível, né? E o cara adaptou, fez adaptações lá e comando pra você, eu achar um vídeo lá. E ficou top, entendeu? Então, é uma coisa que está vindo cada vez mais rápido, porque o pessoal cobrava muito caro no carro, mas o custo é mais baixo do que o motor a combustão. O custo do carro elétrico. Tirando que a bateria é cara, né? É quase o carro novo. A bateria. Mas isso já está ficando barato também. Entendeu? É tudo questão de começar a vender mais, o negócio vai cair no preço. Então, quando é pouco, eles cobram caro. Mas como está tendo mais saída, vai baixando o preço. É inevitável, é uma coisa que vai sair, só que demora ainda, vamos dizer, assim, 10, 15 anos para fazer essa inversão, vamos dizer assim, de 50%, né, elétrico híbrido e 50% a combustão. Então, espero, né, sejam uns 10 anos aí,
Só que para nossa parte não vai influenciar muito, porque pneu vai gastar, e suspensão vai ter, e freio vai ter. Então não vai Eu influenciar acho muito. até porque a nosso bateria é valor. muito pesada, ô, Jânio, acho que até a suspensão em pneu acho que vai cometer mais rápido até. Né? Isso, elas são preparadas, né? Tudo é preparado de acordo com o peso do carro. Então, o pneu para o carro elétrico, se você colocar num carro nacional, até eu vou procurar saber melhor que isso, um carro combustão, ele dura bem mais do que no carro elétrico. Sim. Porque, tipo, eles fazem um pneu lá para durar 60 mil quilômetros no carro elétrico. Só que o pneu ele é reforçado de tal maneira para aguentar o peso do carro. Aí você coloca num carro que é mais leve, ele vai durar mais. Entendeu? Então vai ver que vai daqui uns dias todo mundo vai estar pondo pneu de carro elétrico no carro normal. Entendeu? Mas a questão das oficinas mecânicas, elas vai ter que aprimorar muito, né? Porque Se aí, reinventar, né? Reinventar, porque aí a parte de combustão vai estar diminuída, vamos dizer, 50-50, né? Se não for mais. Entendeu? Eu acho que daqui uns 10, 15 anos vai estar 50-50. E do carro voador, daí pronto, aí é nós. Aí vai ter que trocar hélice daí, em vez de pneu, né? E a suspensão também não vai gastar mais. Aí pronto. Aí eu vou ter que aposentar mesmo já, ir lá pra praia, ficar só de boa. Eu espero que até lá nós já tenha a casinha de praia lá e, né? Porque, aposentado já. Mas a ideia é essa, é fazer uma manutenção, vamos dizer lá, né? Se der para trocar as hélices, porque nada é um drone gigante, né? O carro elétrico. Sim. E aí vai ter todo o rolamento lá, ele tem quantidade de horas para rodar, né? Tipo, tá funcionando durante, vamos dizer lá, 150 horas. Esteja ruim ou esteja bom, ele tem que ser substituído. Entendeu? Então sempre vai ter serviço, só vai migrar a forma de fazer. E hoje em dia, Jânio, aqui na sua oficina, mais de 70% é só carro a combustão ou já começaram a aparecer carros elétricos para vocês fazerem esse tipo de manutenção? Olha, tipo pneus, está em torno de 5%. 5%? Sempre tem algum carro elétrico fazendo aí parte de alinhamento, balanceamento, né? E a suspensão mesmo ainda é pouco que mexeu, mas é mais troca de pneu e alinhamento e balanceamento. Então, estamos preparados, que igual foi a parte de suspensão e pneu continua sendo o mesmo, não mudou muito. Não, só não vai dar para trocar óleo, né? Não troca mais. Entendeu? Imagina falar que vai trocar o óleo do motor elétrico, daí lascou tudo. Mas não vai demorar muito tempo e cada vez mais tem que ir aprimorando as ferramentas, né, tal, e não pode ficar para trás nessa questão de ferramenta. Né? Em questão da mão de obra dos seus funcionários, de repente entra esse novo tipo de trabalho, né, que é com os carros elétricos, carros híbridos, enfim. Esse tipo de orientação, você passa hoje em dia para os seus funcionários, você dá o curso para os seus funcionários, para eles seguir a tecnologia? Olha, até agora ainda não fizemos o curso nessa questão, porque, como te disse, a parte de suspensão e pneu e geometria, ela continua a mesma. Não mudou nada. Não mudou nada. Isso aí é um fato que você olha ali, a caixa de direção é a mesma, a bandeja, o pivô, entendeu? O pneu, o amortecedor. Entendeu? Então, isso aí para nós ainda não mudou. O que a gente tem que mudar é um jeito diferente, né, de atender o cliente também, né? Também mais, porque o cliente que compra um carro elétrico, às vezes ele acha, putz, não vai saber mexer, não sei o que. Então, isso aí é um processo que a gente está fazendo mentalmente, né? Nós, né? Eu, meu irmão, né? Que a gente que é os sócios, e também os funcionários. A gente sempre conversa, vai em reunião para estar em dia isso aí. Legal. Estamos aí, gente, conversando com o nosso amigo Jânio dos Santos, aqui do Jânio Pneus Centro Automotivo. Se você, então, de repente, está precisando de algo para o seu carro, o endereço está aí, gente. Ó, o endereço está aqui já, o nosso amigo Jânio já disse, já está aí cerca de 17 anos no mercado, aqui no Belém, já faz na nova loja, né? Ia lá para trás, que já tinha a loja dele lá atrás, lá perto, ali próximo daquela rotatória ali do Sindicato Rural, era ali a oficina. Agora está um tempo aqui também no Belém, já tem outra loja também na Faria Lima. Então, gente, está precisando de algo para o seu carro, Jânio Pneus é o lugar certo para você poder ter esse auxílio aí no seu veículo, tá certo? Agradecendo a todo mundo que está participando aí. Ô Jânio, que conselho você daria a quem está aí, de repente, começando a empreender nessa área do automotiva, ou deseja também abrir seu próprio negócio? Que dica você daria para essas pessoas? Olha, então, como nós falamos no início, é um trabalho que hoje em dia tem que ter muita persistência, porque não dá para, vamos dizer assim, para ficar rico.
para ganhar dinheiro. Não igual era antigamente. Então, você vai montar um negócio achando que você já vai ficar rico, vai poder ostentar, ir para a rua aí, comprar motona, carrão. Isso aí está se enganado. Então, você vai ter que trabalhar arduamente, aproveitar o maior tempo possível de horas, igual eu estava falando. Se você conseguir abrir 6 horas da manhã, fechar 10 horas da noite, beleza. Entendeu? Sábado, domingo, feriado. Até ontem, domingo, nós estava aberta a loja da Faria Lima. Faria Lima estava aberto ontem. Aqui não abriu, mas lá não abriu. E domingo que vem a gente vai abrir lá de novo. Deixar só avisado já que domingo que vem a gente vai abrir a loja da Faria Lima novamente. E o sábado também a gente vai dar uma esticadinha até mais tarde, entendeu? E a dica é essa: você tem que ser persistente, não pode desistir com as primeiras batalhas, né? Porque às vezes você nem ganha tudo, né? Às vezes, né, você perde um aqui, perde outro ali, então não desista. E empreender é o melhor negócio do mundo. Empreender, você consegue, né, trabalhar, ver que o seu fruto do seu próprio trabalho, entendeu? E que você vai dando emprego, vai ajudando as pessoas, isso, aquilo também é muito bom. Então, a dica que eu dou é persistência e sempre querer ajudar os outros, porque não é só ganhar o dinheiro, e sim ajudar o cliente a resolver o problema do carro dele. Então, isso é o principal intuito. Então, a pessoa, ela fala médico, porque por causa do salário, ou porque ela quer ajudar as pessoas que estão doentes. Existe uma distinção muito diferente disso, das oficinas que não para ganhar dinheiro e outras para poder ajudar o cliente. Então, e para a gente poder finalizar, Jânio, o que você gostaria de acrescentar nesse nosso bate-papo, as suas considerações finais? Cara, agradecer, né, a você que deu essa oportunidade para a gente estar sempre divulgando o nosso trabalho. E agradecer a todos os clientes e amigos, né, que temos cliente São Luís Paratinga, Natividade da Serra, Lagoinha, Redenção, aqui de Taubaté, vem pessoas do outro lado da cidade para fazer serviço com a gente, vem do Quiririm, vem do Três Maria, vem aqui da Gurilândia, entendeu? Hoje em dia a gente está abrangendo, tem cliente que vem de Tremembé, né, de Caçapava, de Pindamonhangaba, entendeu? Então a gente agradecer a todos os clientes de Ubatuba, todo dia quase tem um cliente de Ubatuba aqui, o pessoal já vem para fazer alguma coisa. Sim. Depende de trazer o familiar no médico. Já vem aqui, já faz o serviço, né? E eu acho que é importante a gente sempre agradecer, né? Agradecer a Deus, primeiramente, também, né? Por tudo que dá saúde para a gente trabalhar, né? E tá sempre firme e forte aí, para sempre poder ajudar o cliente, os amigos, a fazer o melhor, né? Entendeu? Fazer o melhor no carro dele, né? E agradecer aos funcionários também, que estão sempre dispostos a trabalhar, para fazer um bom atendimento para o cliente. Para finalizar, os planos para o Jânio Pneus. Olha, então, a gente tem essa loja aqui que estamos há 17 anos. A Faria Lima com 2. Eu sou sócio também ali na Pneus Independência, não sei se vocês já viram também. A Pneus Independência também. Povo. Você já fez propaganda para nós na diária, né? Já 2 vezes. Carro de som, né? Isso. Carro de som da hora, né? Logo no início, né? Isso. Foi também lá que nós abrimos lá no meio da pandemia. Entendeu? No final da pandemia, né? Finalzinho. Final da pandemia, então foi uma batalha muito grande, né? O sócio Diego lá que tá firme lá também. Um abraço, Diego. E tenho uma sociedade com meu cunhado também lá na Avenida Vila Velha, de perto ali da... Esqueci o nome do bairro ali. Perto da Estiva ali, né? Vila São Geraldo ali? Não, é Vila São Carlos, na verdade, né? Mas é perto da Estiva ali, é atrás do SESI. Ah, sim. Atrás do SESI, que desce. Acho que é Vila Rica. Vila Rica, isso, é. E é o nome da avenida Vila Velha, que vai na pizzaria Vila Velha. Quem não conhece a pizzaria Vila Velha? Vamos fazer propaganda. Vem pra cá, Vitor. Vem pra cá, Vila Velha. Lá é boa, hein? Boa, nossa, eu já fui lá e já peço lá. A gente pede, eu trabalho também em Pindamonhangaba, a gente às vezes pede, lá de Pinda, a gente pede que Taubaté para chegar lá, porque é muito gostoso. Muito bom. Então, Vila Velha, vem com a gente. Tem a sociedade lá com o meu cunhado, lá, Eugênio, lá na TAC Auto Center. Então, lá é TAC Auto Center, Pneus Independência e 2 Jânio Pneus. E, futuramente, a gente pretende pôr a terceira Jânio Pneus. Mas agora, vamos acalmar, pôr tudo no eixo, para não fazer nada fora do balaio, né? Entendeu? Mas isso aí, manda um abraço para todo mundo aí, de Taubaté região. Valdirene de Faria, o Tadu Menecuti, pessoal aí com a gente. Tadeu Menecuti, um abraço aí na Atividade da Serra. Menecuti deve ser na Atividade da Serra, né? Eu conheço Menecuti aqui em Taubaté, mas não sei se é o mesmo. Valdirene, um abraço também aí. A Priscila tá ali também, ó, só de olho.
Fica aí olhando aí, viu, Priscila? Depois você dá um puxão de orelha nele, tranquilo, viu? O Valdecir, o Pessoal pessoal. Lopes, aqui a Érica, o Flavinho e também o coletor Tigrão. E se você, claro, gente, quiser acompanhar depois a nossa entrevista aqui no YouTube, vai estar lá disponível também no YouTube, para você poder participar aqui com a gente, tá certo? Jane, Deus abençoe você. Valeu Muito obrigado mesmo, pelo seu tempo aí para nós aqui no canal Bate-Papo Vale. E esperando lá na frente a gente poder, como você disse que tem outra loja aparecendo, não está agora, mas está no caminho, a gente poder conversar então no local da nova loja para a gente poder falar dos legal, trabalhos hein, que cara? estão sendo feitos lá. Não, vamos que vamos e não pode parar, né? Porque é o maior, repetir de novo, o maior gosto da gente é poder ajudar o cliente e poder dar um emprego para o funcionário. Que daí isso faz a união para poder executar um bom trabalho. Jane, obrigado mais uma Obrigado, vez. Deus abençoe sempre, viu? Valeu, um abraço e sucesso aí nas suas caminhadas aí também. De rádio, de carro de som, um monte de coisa. Tudo que é divulgação, o Rafael faz, né, cara? Você também é um cara batalhador que tá aí sempre. Obrigado, viu, Jane? Beleza, valeu. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí com a gente, de coração mesmo, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo a Bilili Consultoria, nosso patrocinador aqui no canal, agradecendo também o pessoal lá da Amorim Brasil, lá no Estoril. Um abraço ao Renato e também a sua esposa lá, que os dois trabalham junto, casal de empresários lá no Estoril. E agradecendo também o casal lá na Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, a Franciele Presoto e o nosso amigo Hélio Tibúrcio, lá em São Luís do Paraitinga, apoiando aqui o nosso canal também. Tá certo, gente? Um beijo, um abraço. Amanhã nós estaremos conversando, gente, com o nosso amigo Nunes Coelho. Infelizmente, surgiu imprevisto para ele poder, então, participar com a gente. Estamos aí verificando quem vai poder participar com a gente amanhã. Mas, enfim, na quarta-feira estaremos conversando com o nosso amigo Cledmilson Moreira Marrone, para você tirar suas dúvidas sobre consórcios. E na quinta-feira estaremos conversando com o vereador Diego Fonseca, um pouquinho mais tarde, às 15 horas. Então estaremos conversando na quinta-feira com o Diego Fonseca, vereador aqui na cidade de Taubaté. Estaremos lá na Câmara Municipal conversando com ele, para a gente poder saber, então, sobre o seu mandato como vereador reeleito aqui em Taubaté. Então estaremos conversando com ele aí na quinta-feira. Na sexta-feira, nós vamos falar, gente, sobre um assunto muito importante, que é a questão do cigarro, né? Porque dia 31 se comemora o Dia Nacional Sem Tabaco. Então estamos aí tentando conversar com profissionais da área da saúde para poder conversar com a gente na sexta-feira, para a gente falar sobre um assunto bem importante, que é a questão do cigarro, a questão também do cigarrinho do capeta, né? Que é o tal da maconha. Também nós temos aí também a questão do narguile, tem aqueles cigarros eletrônicos, enfim, tudo isso que prejudica o seu pulmão. A gente vai conversar então na sexta-feira. Estamos aguardando um profissional para poder conversar com a gente aí na sexta-feira, tá certo? Gente, um beijo, um abraço no coração de todos, fiquem com Deus, até amanhã, assim se Deus nos permitir. Tchau.